Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E nós vamos falar nesses vídeos agora sobre as parábolas de Jesus. Começando pelas parábolas que demonstram como deve ser comparado o reino do céu. Parábola é a narrativa que, sob fatos comuns, oculta por comparação realidades superiores. É uma narração em que fatos da vida servem de comparação a outros de sentido moral. Ela encerra sempre uma doutrina moral. Nela é preciso buscar a alegoria que representa a ideia espiritual. Há 2000 anos, parábola é mashal em aramaico, significa sentença ritmada em versos paralelos, ditado popular com suas máximas, mas se destinavam ao ensino oral de pai para filho. Na Bíblia, encontram-se parábolas no Antigo e no Novo Testamento. Ficaram famosas as parábolas narradas por Jesus, que as empregou como meio didático de aprendizagem dos conceitos da sua doutrina. Jesus servia-se de comparações com acontecimentos da vida comum. Assim, tornava possível a memorização pelo povo. Porém, tudo declarava em particular para os seus discípulos. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 34. Alguns interpretadores divergem no modo de agrupar e classificar as palavras, o que não lhes diminui assim o valor. Nas parábolas que se referem a que se deve ser comparado o reino dos céus, cada expressão significa o reino de Deus. Jesus empregou tais expressões no sentido objetivo e no subjetivo. No sentido objetivo, designa o mundo exterior. Então, significa os lugares felizes, que são os mundos ditosos, e os mundos celestes ou divinos. No sentido subjetivo, designa a paz da consciência, a paz interior, o coração sereno, a mente tranquila. Portanto, nesse sentido, o céu está dentro de cada um de nós. Para melhor entendermos as parábolas, deve-se situar o tema, rememorando a passagem evangélica, esclarecer os termos dos usos e costumes da época e destacar o objetivo do ensino, desenvolver o tema, atualizando-o e procurar fixar o ensino, salientando sua importância na vida prática. Então, assim, nós vamos ver a parábola do trigo e do joio. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 24 a 30. É também chamada da cisânia, palavra esta que significa gramínea nociva, como o joio que nasce junto ao trigo. Cisânia também significa rixa, desarmonia. O tema central é que na terra o mal coexiste com o bem. Os maus e os bons, os justos e injustos, vivem conjuntamente. Todavia chegará a hora propícia para a separação. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores, diz o nosso querido companheiro Carbachutel. O próprio Jesus explicou a parábola conforme se lê nos versículos 36 a 43 do capítulo 13 de Mateus. O que semeia a boa semente, o Filho do Homem, é Jesus. O campo é a humanidade.
A boa semente são os filhos do reino, isto é, todos aqueles que se esforçam por serem seguidores dos ensinamentos divinos, como tarefeiros animosos se preparando para o trabalho eterno. O joio, que é a cisânia, são aqueles que ainda não se empenham para evoluírem na espiritualidade. O inimigo do homem são os maus espíritos que vêm perturbar, atormentar e obsediar os homens. Simboliza também as tentações do mundo, que os arrastam para a estrada larga dos vícios. O tema da ceifa, que é o fim do mundo, são as épocas de expurgos coletivos, quando o planeta é depurado dos elementos nocivos. Os anjos ou os seguidores são espíritos superiores, entidades de luz, colaboradores de Jesus na tarefa da evolução espiritual da humanidade. Deus permite que os maus convivam com os bons, para terem oportunidade de se apresentarem e de se regenerarem. Até mesmo porque muitos são maus por ignorância, por não terem tido educação. Assim, a extirpação de todos os maus ocasionaria a ceifa também desse tipo de maus, com evidente prejuízo para eles, porque lhes estaria sendo retirada a oportunidade de se regenerarem. Diferem dos que são renitentes ao mal, pelo mal. Em particular, a parábola aplica-se aos adeptos de qualquer religião, quando a cisânia cresce ao lado do bom trigo. A parábola do credor incompassivo. Essa parábola, ela é um complemento ilustrativo do perdão das ofensas. Naquele tempo, era permitido ao credor prender o devedor, forçá-lo a trabalhar e até vendê-lo para receber seu crédito. E se a quantia apurada não fosse suficiente para resgatar a dívida, era permitido também vender a mulher e os filhos do devedor. O primeiro servo era devedor ao seu senhor de 10.000 talentos, uma quantia fabulosa. E não tendo como pagar, o credor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Todavia, o devedor pediu clemência e o credor generoso perdoou. Porém, mal tinha obtido o perdão, encontrou um companheiro servo como ele e que lhe devia 100 denários, uma quantia ínfima, e de forma violenta passou a exigir do devedor o retorno do seu dinheiro, mantendo-se surdo aos rogos do pobre homem. Mandou encerrá-lo na prisão. Os demais servos, estarrecidos e entristecidos, foram relatar o acontecido ao senhor deles. E este, após repreender o servo impiedoso, entregou-o aos verdugos, voltando a insistir no pagamento de tudo quanto lhe devia e que tão generosamente havia perdoado. E Jesus termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A parábola põe em destaque o ensinamento de que o homem deve perdoar aos seus devedores, para também merecer o perdão das suas faltas e para estimá-lo na conquista desta virtude. O Pai Celestial o favorece em sua bondade e misericórdia. Todos trazem consigo aflições que desconhecem. Logo, se quiserem ser indultados, devem também ser indulgentes. Todavia, não se pode esquecer que não é Deus quem castiga.
As leis de Deus exercem rigor e precisão, e cada qual colhe o que semeou. É a lei de ação e reação. Quem não perdoa não é digno de ser perdoado. Assim, não há propriamente perdão das faltas cometidas, mas o ressarcimento dela pelo sofrimento ou pela prática de atos meritórios. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 e no item 14. Vamos falar um pouquinho sobre a parábola do festim de bodas. Mateus está lá, 22, capítulos de 1 a 14, os versículos. E em Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. A chamada, que é o convite, é de Deus. A escolha depende das obras do homem. Jesus aproveita aqui um fato comum, o casamento, para transmitir profundos ensinamentos espirituais. Uma parte importante das bodas, isto é, do casamento, era o festim, ou seja, o banquete nupcial, com muitas iguarias. Nessa parábola, o rei simboliza Deus, o Pai. O banquete nupcial é o reino dos céus, de há muito mostrado aos homens pelos enviados, os grandes missionários, os profetas, e finalmente anunciado por Jesus, através das pregações do seu evangelho. Assim, na parábola, o Filho é Jesus. As iguarias representam os ensinos espirituais. Os alimentos materiais fortalecem o corpo e os ensinos espirituais fortalecem o espírito. Os convidados desatentos foram os israelitas, pois a eles foram enviados os profetas. Quem melhor para entender os ensinos de Jesus do que os próprios doutores, rabinos e sacerdotes? Infelizmente, todos estavam preocupados com os seus afazeres transitórios e ambiciosos. Diz então a parábola que o rei irou-se e mandou suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade, numa alusão clara à lei de ação e reação, ou de causa e efeito, porque, como se lê em Mateus capítulo 26, versículo 52, todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. E em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 10, aprende-se com quem leva para o cativeiro vai. O efeito é sempre proporcional à causa. Foram então convidados para o banquete espiritual todos quantos foram encontrados, bons e maus, significando que o evangelho foi pregado a todos os povos, aos gentios, pois que estes seriam admitidos às bodas, já que os primeiros convidados mostraram-se indignos. Está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 46. Tal como hoje, é costume vestir uma roupa elegante para ir a um casamento. Naqueles tempos era obrigatório vestir uma túnica nupcial para participar desse banquete. E está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 24. Mas não basta ser convidado. É indispensável a renovação íntima. A afinidade espiritual é uma realidade. Essa veste nupcial, análoga com o corpo espiritual imaculado, significa as boas obras, o amor, a pureza, a humildade, a bondade, a mansuetude. Tudo o que se tem de mais belo deve acompanhar a fé. Significa aqueles que fazem a vontade do Pai e vivem em conformidade com o Evangelho de Jesus. É a harmonia de vibrações do campo espiritual
revestido do amor e traduzido em luz. Portanto, não basta pertencer a esta ou aquela igreja, nem trazer o nome da fé universal. É preciso estar à altura do convite. É fundamental a túnica nupcial do corpo espiritual, isto é, a pureza do coração e a luz do espírito do homem novo. É por isso que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque os que não reformarem a sua conduta não se esforçarão para vencer os vícios e os defeitos, substituindo-os por virtudes, terão reencarnações dolorosas, onde passarão pela dor da expiação. É o que significa a sentença do Mestre, quando asseverou que muitos serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger dos dentes. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo sobre as parábolas. Beijos em seus corações.